Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tamara Zóia, tutora EAD da Faculdade Única. Mais um vídeo aqui para você. Eu quero te ensinar hoje uma facilidade incrível para você realizar as avaliações do seu curso, tanto da sua avaliação da pós, como de qualquer outro curso que você quiser realizar, ou até prova para concurso, se você quiser, tá? Usando o chat GPT. O ChatGPT é uma inteligência artificial que veio para facilitar a nossa vida. É um robô mesmo, uma espécie de robô onde você pode conversar com ele e ele tira todas as suas dúvidas. Se você quiser perguntar para ele, ele busca essas informações e te entrega. É muito interessante. Eu quero mostrar como que você pode utilizar a inteligência artificial ao seu favor para facilitar a sua vida, facilitar os seus estudos, tá bom? Então vamos lá, olha, eu vou abrir aqui para vocês. Vocês vão verificar aí como fazer o seu login no ChatGPT. A URL, o endereço é chat.openai.com, tá bom? Aí vai aparecer esse site que vocês estão vendo na tela de vocês. Aqui eu já estou logada, mas você no início vai estar fazendo aí o seu cadastro com o seu e-mail, tá? Eu cadastrei um e-mail que eu tenho mesmo da Gmail. Você faz o seu cadastro e vai aparecer assim, ó, dessa forma, tá? Ele te dá aqui nesse início alguns exemplos de perguntas que você pode fazer. Como que é interessante você conversar? Como se fosse você estivesse conversando com uma pessoa mesmo, tá? Falando normal, como se quisesse perguntar algo para alguém, tá? De forma normal. Eu vou estar fazendo para vocês uma demonstração. Eu quero fazer para vocês aqui a avaliação final de uma pós-graduação, utilizando o ChatGPT para vocês verem como funciona, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui então, ó. Primeira coisa, eu loguei no meu portal, tá? No portal do aluno. E eu loguei aqui no curso de fisioterapia em UTI. E eu vou fazer a avaliação online final, tá? Da disciplina de docência no ensino superior. Então eu clico aqui, ó, realizar a avaliação. Vou voltar aqui para vocês verem como que eu cheguei nessa tela. Então vamos lá, ó. Loguei no meu portal, acessar curso, escolhi o curso que eu quero acessar o AVA, fisioterapia em UTI, acessei. Agora eu venho aqui na lateral, olha, avaliações. E eu vou clicar em realizar avaliação online final, realizar avaliação, tá? Então, que são 6 questões, com um tempo de 120 minutos para realização, com um total de 10 pontos, tá? Para que eu seja aprovada, eu preciso de pelo menos 70% de acerto nessa avaliação. Então, eu preciso de 7 pontos, tá bom? Aqui ele te dá aqui o portal te dá umas instruções para você conferir se todas as alternativas referentes a cada questão foram marcadas corretamente. Te dá a instrução se o seu navegador fechar ou se você tiver um problema na internet. A avaliação será desconsiderada e será disponibilizada em nova avaliação, tá? É só você logar novamente. Para consultar sua pontuação das avaliações realizadas, acesse o menu ao lateral, ao lado, menu de notas, tá bom? Então vamos realizar, depois eu explico o restante. Eu vou clicar aqui, ó, iniciar a avaliação. Então lá, já começou a contar o meu tempo. Vocês estão vendo aqui, olha, o cronômetro já foi soltado e já está rolando esse tempo aqui, tá bom? Então a primeira questão é assim, ó, é relevante que a formação de professores passe por dentro da formação, isto é, ser conduzida e planejada pelos próprios professores, de forma que os professores principiantes aprendam com os professores mais experientes. Nesse sentido, a formação de professores necessita. Então, que eu tenho a questão com as alternativas que eu posso marcar.
Então, eu vou perguntar aqui agora para o ChatGPT sobre esse assunto aqui, tá? Então, como que eu posso começar essa conversa com ele? Normal, como se estivesse conversando com a pessoa, tá? Então, olá, chat, tudo bem? Um exemplo para vocês aí. Aí ele falou, estou bem, obrigado, como posso ajudá-lo hoje? Aí eu vou pedir para ele as informações, tá? Vou te pedir algumas informações. Aí aqui ele respondeu, olá, claro, estou à disposição para ajudar no que for possível. Quais informações você gostaria de saber? Aí eu vou para a minha questão aqui, tá? Como que eu posso fazer para perguntar isso para ele? Eu posso tanto jogar a questão, copiando desta forma, assim, ó. Então, Ctrl C. Eu posso jogar aqui, mas aí é interessante você colocar em forma de pergunta mesmo, tá? Ou então você pode fazer uma pergunta relacionada a uma das opções que a alternativa que a questão te dá, tá bom? Por exemplo, eu posso perguntar assim, ó, a formação de professores necessita de valorização, tô corrigindo aqui a pergunta para ficar bem feito, tá? A formação de professores necessita de valorizar o trabalho em equipe ou da reflexão e o trabalho coletivo, transformando-se em conhecimento profissional? Ou, ou instiga os processos de mudanças e práticas concretas de intervenção? É uma pergunta. Ou todas as alternativas estão corretas? Então, o que eu fiz aqui? Ó? A pergunta para ele ficou assim, ó. É relevante que a formação de professores passe para dentro da formação, isto é, ser conduzida e planejada pelos próprios professores, de forma que os professores principiantes aprendam com os professores mais experientes. Nesse sentido, a formação de professores necessita de valorizar o trabalho em equipe, ou reflexão e o trabalho coletivo transformam-se em conhecimento profissional, ou instiga os processos de mudanças e práticas concretas de intervenção, ou todas as alternativas estão corretas. Entenderam o que eu fiz? Transformei a questão toda em pergunta para ele, tá? Ah lá, ele me respondeu que todas as alternativas estão corretas. A formação de professores deve ser uma atividade contínua e colaborativa, que envolve tanto os professores principiantes quanto os mais experientes, bem como os formadores de professores e outros profissionais da área da educação, tá? Então, ele falou comigo que todas as alternativas estão corretas. Então, eu vou marcar essa última alternativa aqui, tá bom? Lembrando que eu tô fazendo um teste, tá, gente? Não sei se vai dar certo não, tá? Eu tô utilizando para vocês verem como funciona aí, tá bom? A segunda alternativa. Brasil Colônia desenvolveu-se apenas atividades escolares de catequese indígenas conduzidas por sacerdotes jesuítas por quase 300 anos até 1792, quando veio a ocorrer a expulsão dos jesuítas do Brasil. Membros de famílias brasileiras abastadas eram enviados para obter educação em outros países, principalmente Portugal. O primeiro colégio jesuíta foi fundado. Aonde que o colégio foi fundado? É isso que eu tenho que entregar aqui. Eu posso fazer da mesma forma que eu fiz com a primeira questão, tá? Antes de fazer esse vídeo aqui, eu quero explicar. Antes de fazer esse vídeo aqui, eu fiz a primeira avaliação dessa disciplina que eu estou fazendo. E essa questão já apareceu na primeira avaliação. A primeira avaliação são 10 questões. Eu já respondi ela como teste para ver se ia dar certo. E agora eu estou fazendo essa com vocês, que é a avaliação final com 5 questões. Essa avaliação já havia caído na avaliação online de 10 questões, tá? Mas eu estou refazendo ela aqui e vocês vão ver o resultado, tá bom? Então, vamos colocar essa questão lá, ó.
Eu posso perguntar, ao invés de eu jogar tudo isso aqui, pessoal, eu posso colocar só assim, ó. Ah, desculpa que eu não voltei aqui, né, para vocês verem. Agora assim, ó. Eu posso colocar tanto essa questão toda, grifar tudo, ou então eu posso colocar somente isso aqui, ó. O primeiro colégio jesuíta foi fundado quando, ChatGPT? Vamos perguntar dessa forma, olha. Vamos lá. Outra pergunta. Quero fazer outra pergunta para ele. O primeiro colégio jesuíta foi fundado em qual data? Ele vai me responder. Peraí, deixa eu ver se eu perguntei certo, gente. Ele me disse que o colégio jesuíta foi fundado em 1548 em Messina, na Itália, por Inácio de Loyola. Mas a questão pergunta no Brasil, né? No Brasil, colônia, aqui, ó. O primeiro colégio jesuíta foi fundado, a todas as alternativas diz respeito ao Brasil, ó, na Bahia, na Paraíba. Então, eu vou colocar essa informação, né? O primeiro, eu vou perguntar, ó. O primeiro colégio jesuíta foi fundado em qual local no Brasil? Vou colocar assim, então. Vamos ver o que ele vai dizer? O primeiro colégio jesuíta no Brasil foi fundado em 1549 em Salvador, Bahia, conhecido como Colégio da Bahia, e foi criado logo após a chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil, liderados por Manuel de Nóbrega e por São José de Anchieta. O Colégio da Bahia se tornou uma importante instituição de ensino no país, responsável pela formação de muitos líderes políticos e intelectuais ao longo da história. Então, está me dizendo que foi fundada em Salvador, na Bahia, em 1549. Vamos ver se tem essa alternativa aqui. Bahia tem. 1549. Não tem esse ano aqui, né? 49 não, mas tem 1550, né? Que é quase, né, faltando um ano, no caso no ano seguinte, né? Tá me dizendo que foi no ano seguinte. Vamos perguntar pro chat agora. Vamos perguntar pro chat. Vamos pedir ele para confirmar o ano, tá? Então vou falar com ele assim. Tem certeza que foi fundado em 1549? Vamos ver. Ele respondeu assim, ó, peço desculpas, houve um equívoco na minha resposta anterior. Na verdade, o primeiro colégio jesuíta foi fundado no Brasil foi em São Paulo, em 1554, por Manuel de Nóbrega e José de Anchieta. Vamos ver se tem esse ano, ele já mudou o local. Então, talvez, pessoal, essa informação especificamente, ela tenha... não é algo exato na história, não é o local mesmo, não é o ano que foi fundado o Colégio Jesuíta, não é algo muito exato. Então ele tem essa dificuldade de estar respondendo, tá? Talvez seja isso. Mas o ano que ele disse é 1554. Vamos ver se tem esse ano. Também não tem 1954. Tem essas opções aqui: 52, 55, 58 e 50. Então, eu vou jogar todas as alternativas lá e vamos ver o que ele fala, então, né? Vamos jogar toda a pergunta. O primeiro, só que aqui a gente vai ter que fazer a alteração, como eu disse. Ó, o primeiro colégio jesuíta foi fundado na Bahia.
Vamos colocar a primeira alternativa. Servindo, aí o pergunta no final. Ou, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Olha, eu joguei toda a questão, peguei as alternativas e perguntei, é essa alternativa, chat, ou é aquela? Ou na Bahia, que olha, o primeiro colégio jesuíta foi fundado na Bahia em 1552, ou na Bahia em 1555, tá? Se quiser resumir mais ainda isso que eu fiz aqui, vocês podem resumir mais ainda essa questão, tá? Ou na Paraíba, servindo de modelo e inspiração para outros colégios a serem criados pelo país posteriormente os cursos oferecidos, ou na Bahia, em 1550, perguntinha de novo, vamos ver o que ele fala. Vamos lá. Ele falou assim, na verdade, como já havia corrigido em uma resposta anterior, o primeiro colégio jesuíta fundado no Brasil foi em São Paulo, em 1554, por Manuel de Nóbrega e José de Anchieta. Sobre a fundação de um colégio jesuíta na Bahia, existem registros de que em 1552 os jesuítas teriam fundado uma escola em Salvador, mas não necessariamente um colégio nos moldes do que seriam criados posteriormente no Brasil. O Colégio da Bahia, propriamente dito, foi fundado em 1572, também em Salvador, tornou-se um importante centro de ensino e produção de conhecimento da época. Em relação à Paraíba, não há registro de que tenha havido um colégio jesuíta fundado na região em 1558, como mencionado na sua pergunta. Então, provavelmente, pessoal, essa alternativa aí da Paraíba, essa aqui, ó, na Paraíba em 1558, não é a correta, né? Provavelmente não. Sobre os cursos oferecidos pelo Colégio Jesuíta no Brasil, eles tinham como foco principal a formação de padres e missionários, mas também ofereciam educação para a elite local, principalmente na área de humanidades, como gramática, retórica, filosofia, tal. Então, vamos voltar aqui, ó. Sobre a fundação de um colégio jesuíta na Bahia, existem registros de que em 1552 os jesuítas teriam fundado uma escola em Salvador. Então, tudo me leva a entender que a alternativa correta aqui seria a da Bahia, né? Aqui está me dizendo na Bahia, vamos ver se tem em 1552. Tem, ó, na Bahia em 1552. Então, provavelmente essa é a questão correta. Né? E depois, o Colégio da Bahia, propriamente dito, foi fundado em 1572. Não, então, a alternativa mais próxima do que ele me apresenta é essa aqui, ó, na Bahia, em 1552. Eu vou marcar ela, tá? Vamos ver o que vai acontecer aí no final, tá bom? Vamos lá, terceira questão. A palavra didática refere-se à ordem, clareza, simplificação e costuma, portanto, também conotar rigor, bitolamento, limitação, quadratura. Se ela adquirir significados negativos, supõe-se que... Vamos lá, essa aqui é mais complicadinha, né? Mas vamos lá. Vou jogar todas as alternativas lá, tá bom? Do mesmo jeito que a questão está me perguntando, eu vou perguntar para ele. Agora eu vou falar com ele. Outra informação que eu preciso. Opa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Parece que deu um erro. Vou clicar em novo chat, tá? Começar de novo. Se acontecer com vocês, vocês fazem isso, gente. Atualizar a página. Pode acontecer com vocês, aí já fica como aprendizado, né? Atualizei então, olha lá, ó. Como posso ajudar você hoje? Então, eu vou, já copiei, né? Então, vou colar aqui, ó. Agora, eu vou organizar essa questão antes de perguntar para ele, tá?
Aí a pergunta vai ficar assim: a palavra didática refere-se à ordem, clareza, simplificação e costuma, portanto, conotar rigor, bitolamento, limitação, quadratura. Se ela adquiriu significados negativos, supõe-se que, primeira alternativa, a origem deles, supõe-se que a origem deles seja na praxis, ou seja, no exercício regular da didática, em todos os níveis de ensino, seriam responsáveis pelo seu desprestígio ou má fama? Eu vou colocar em forma de pergunta. Ou a origem, segunda alternativa. Interrogação. Terceira alternativa. Ou a origem dele seja na praxis, ou seja, o exercício regular da didática, parará, parará. No final, interrogação para perguntar, ou NDA, que é nenhuma das alternativas anteriores, tá? Ou nenhuma das alternativas. Vou digitar isso, tá? Porque acho que NDA ele não vai saber, né? Mas nenhuma das alternativas anteriores. Vamos ver o que ele diz? Vou enviar. Olha lá, já tá me respondendo, hein? Ele já disse lá, a origem dos significados negativos associados à palavra didática não está diretamente ligada ao exercício regular da prática em si, mas sim ao modo como ela é aplicada. A didática é a ciência que se ocupa do ensino e da aprendizagem, e seu objetivo é tornar o processo de ensino mais eficiente e eficaz. No entanto, a aplicação inadequada da didática pode levar a uma abordagem mecânica e pouco criativa do processo de ensino, tornando-o enfadonho e desestimulante para os alunos. Então, vamos ver. Vou terminar. Assim, a origem dos significados negativos associados à palavra didática está relacionada ao exercício irregular da prática em alguns níveis de ensino, em que os professores utilizam métodos de ensino ultrapassado ou inadequado para as necessidades e características do aluno, que pode levar a uma aprendizagem superficial e pouco significativa. Então, vamos ver se o que ele me gerou de resposta aqui responde a questão, tá? Vamos voltar lá. Supõe-se que a origem esteja na praxis, ou seja, o exercício regular da didática. Vamos procurar se ele respondeu isso? A origem dos significados negativos associados à palavra não está diretamente ligada ao exercício regular da prática em si, mas sim ao modo como ela é aplicada, tá? Aí embaixo fala assim, a origem dos significados negativos, é isso que a gente quer, né? Associados à palavra didática está relacionada ao exercício irregular da prática. A origem dela esteja na praxis. Eu creio que esse praxis é a prática, né? Ou seja, o exercício regular da didática. E aqui está dizendo que é o exercício irregular. Então, cuidado que pode ser uma pegadinha, né? Aqui, ó. O exercício regular ou irregular. Percebe que a primeira alternativa é regular. O segundo é irregular da didática. Então, de acordo com a resposta do ChatGPT, a didática está relacionada, olha isso, ao exercício irregular da prática em alguns níveis de ensino em que os professores utilizam métodos de ensino ultrapassados. Olha isso. Então, eu creio que a resposta seja aqui, ó. Ou seja, o exercício irregular da didática, em que todos os níveis de ensino seriam irresponsáveis. Opa, peraí, tem outra pegadinha. Seria responsável. Não, peraí, pessoal. Mas aqui é o exercício regular. A única alternativa com exercício irregular da didática é essa do meio. Porém, aqui está dizendo que seria irresponsável pelo seu prestígio ou má fama. E é isso que diz o chat? E não, hein? Da prática em que os professores utilizam métodos de ensino, vamos voltar aqui, a origem dos significados negativos associados à palavra didática está relacionada ao exercício irregular da prática em alguns níveis de ensino,
em que os professores utilizam métodos de ensino ultrapassados ou inadequados. Então, eu acredito que a origem dele esteja na praxe, ou seja, o exercício irregular da didática, em que todos os níveis de ensino seriam irresponsáveis pelo seu prestígio. Eu acho que é nenhuma dessas alternativas, tá? Porque embaixo também, olha, não concorda com o que o chat diz, ó, o exercício regular. Não é regular, ele disse que é irregular da didática. Então, eu vou em nenhuma dessas alternativas. Vamos ver o que vai dar. A pós-graduação, a graduação já se destacou como uma referência da educação brasileira nos anos. Então, está querendo só saber qual ano que a pós se destacou como referência na educação brasileira. A gente pode fazer duas perguntas, ou jogar as alternativas, como eu fiz já em algumas questões, ou a gente pode perguntar para ele em qual ano que a pós se destacou como referência. Vamos fazer assim? Ó, chat, outra pergunta. Outra pergunta. Em qual ano a pós-graduação se destacou como referência? Referência, como é que tá na pergunta? Referência na educação brasileira. Educação brasileira. Vamos ver? A pós-graduação, ele respondendo, ela, olha, teve um papel importante na educação brasileira desde a década de 60, com a criação dos primeiros cursos de pós-graduação, estrito senso, que inclui os programas de mestrado e doutorado. Esses cursos foram estabelecidos com o objetivo de promover a formação de pesquisadores e professores universitários com alta qualificação acadêmica e técnica. Tá? No entanto, vou ler o restante aqui, ó. O reconhecimento da pós como referência em educação brasileira ocorreu principalmente a partir dos anos 90. Então, vamos ver se tem essa alternativa aqui, ó. Tem a alternativa 60. O restante da questão é, por exemplo, as fundações Ford e Rockefeller concederam bolsas. Então, o que a gente pode perguntar agora para o chat? Nós perguntamos um ano. Agora, vamos confirmar a informação de se as fundações Ford e Rockefeller concederam essas bolsas como alternativa, como as alternativas, né? Todas falam isso, olha. Ford e Rockefeller concederam bolsas para levar estudantes. Então, vamos perguntar isso aqui para ele, ó. Vou até dar uma copiada aqui para agilizar, ó. A gente pode perguntar assim, ó. As fundações Ford e Rockefeller concederam bolsas para levar estudantes brasileiros para os Estados Unidos para seus estudos de pós-graduação? É verdade isso, chat? Vamos ver. Aí já me respondeu lá. Sim, as fundações Ford e Rockefeller concederam bolsas de estudo para estudantes brasileiros realizarem seus estudos de pós-graduação nos Estados Unidos. Essas fundações foram importantes na promoção do intercâmbio acadêmico entre o Brasil e os Estados Unidos, oferecendo bolsas de estudo para estudantes pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Então, essa informação ela é verdadeira, tá? O ano, na primeira pergunta, ele já me disse, a pós teve um papel importante na educação brasileira desde a década de 60, com a criação dos primeiros cursos de pós-graduação. E depois me deu um outro ano, que é o reconhecimento da pós como referência na educação brasileira, ocorreu principalmente a partir dos anos 90. Para melhorar, vamos perguntar para ele em qual ano as fundações Ford e Rockefeller concederam
bolsas de estudo para estudantes brasileiros realizarem seus estudos de pós-graduação. Vamos ver? Ele está dizendo assim, as fundações Ford e Rockefeller consideram bolsas de estudo para estudantes brasileiros realizarem seu estudo de pós-graduação em diferentes períodos de tempo. A Fundação Ford, por exemplo, criou o Programa Internacional de Bolsa de Pós em 51. Esse programa durou até 2013, quando a fundação decidiu encerrar. Então, tem datas diferentes, olha. Por isso que eu vou ficar com a primeira aqui, ó. Com essa informação aqui, ó, teve um papel importante na educação brasileira desde a década de 60, com a criação dos primeiros cursos. Eu vou ficar com essa primeira alternativa aqui, ó, 60. Por exemplo, as fundações Ford e Rockefeller consideram bolsa para levar estudantes. Vou ficar com a primeira. Se não for essa primeira, gente, é essa informação da 90 aqui, ó, década de 90, quando ganhou mais proeminência. Ou é uma ou é outra, viu? Essa eu fiquei na dúvida. Porque ainda fala assim, ó, o reconhecimento da pós como referência na educação brasileira ocorreu principalmente a partir dos anos 90, com a expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação e a criação de coordenação e aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, em 1951. Tá vendo? Então, é uma questão que pode facilmente confundir, tá? Deixa eu ver qual que eu deixo. Eu vou mudar para 90, então. Vamos ver. A questão 5, vamos lá. De acordo com o Libânio, 1994, apesar da discussão de como ensinar e como sistematizar o ensino ter sido uma preocupação dos educadores desde que se organizou a relação pedagógica, a didática é considerada uma teoria de ensino apenas a partir do século XVII. A história da didática está ligada ao aparecimento do ensino. Então, vamos ver. A pergunta é: a didática é considerada uma teoria do ensino apenas a partir do século XVII? É uma afirmação, né? Na verdade, você tem que marcar qual afirmação está correta. Então, vamos perguntar da seguinte forma. Pegando a questão e enviando no chat. Outra pergunta, chat. Outra pergunta. Ele, claro, por favor, façam. Vocês estão vendo que é uma conversa mesmo, né? Então, olha, vamos jogar aqui. Primeira alternativa, a história da didática está ligada ao aparecimento do ensino. Vou fazer diferente. Ao invés de eu jogar pergunta, eu vou jogar a alternativa. Vou perguntar assim, ó. A história da didática está ligada ao aparecimento do ensino? Vamos ver. Vou ver se é isso aqui, ó. Vamos perguntar, a história da didática está ligada ao aparecimento do ensino? Ele respondeu sim. A história da didática está intimamente ligada ao aparecimento do ensino formal. A didática enquanto disciplina que estuda os processos de ensino e aprendizagem surgiu como uma forma de sistematizar e aprimorar a prática educativa. Então, essa afirmação está correta. Essa é da primeira alternativa aqui, ó. A história da didática está ligada ao aparecimento do ensino, tá? Agora, a gente precisa de confirmar o restante aqui. Vamos ver se tem outras alternativas com a mesma afirmação. A história da didática está desassociada. Opa, então essa alternativa já está excluída, né? Porque não é a correta.
A história da didática está ligada ao desaparecimento do ensino? Não, é o aparecimento do ensino. Então, tá fora também. A história da didática está ligada ao aparecimento do ensino. Opa! Então, eu tenho a primeira alternativa que pode ser a correta e a última. Precisamos conferir o restante, tá? No decorrer do desenvolvimento da sociedade, da produção e das ciências, como atividade planejada e intencional dedicada à instrução. Vamos ver a outra alternativa. No decorrer do desenvolvimento da sociedade, da produção e das ciências, como atividade de forma não planejada e intencional, dedicada à instrução. Então, a diferença é a questão da atividade não planejada. É só esse não aqui, ó. Dedicada à instrução. Então, vamos perguntar esse restante para ele, né? A didática é considerada uma teoria de ensino apenas a partir do século XVII. Vamos colocar esse pedaço aqui, ó, dessa afirmação. A didática, aqui, ó, a didática é considerada uma teoria de ensino apenas a partir do século XVII. A partir da didática, a história da didática está ligada ao aparecimento do ensino no decorrer do desenvolvimento da sociedade e a produção da ciência como atividade planejada e intencional. Vou perguntar só isso aqui, gente, é o suficiente, ó. Vamos perguntar só assim, ó. A história da didática está ligada ao aparecimento do ensino no decorrer do desenvolvimento da sociedade, da produção e da ciência como atividade planejada e intencional dedicada à instrução? Só, vamos ver. Vamos ver o que ele diz? Opa, coloquei errado, peraí. É um minúsculo mesmo. Gente, peraí, garrei aqui. Aí, foi. Vamos ver o que ele diz? Sim, a história da didática está ligada ao aparecimento do ensino como atividade planejada e intencional, dedicada à instrução, que surgiu com a evolução da sociedade, da produção e das ciências. Desde os primórdios da humanidade, a educação sempre existiu, mas inicialmente era informal e ocorria por meio da transmissão oral de conhecimentos e experiências entre membros da mesma comunidade. Assim, a didática surgiu como uma disciplina voltada para o estudo dos processos de ensino-aprendizagem com o objetivo de desenvolver métodos e técnicas que permitissem uma melhor transmissão de conhecimento ao longo da história. Aqui, ó, então, conhecimento. Então, eu creio que seja essa a alternativa correta, tá? É como atividade planejada, intencional, dedicada à instrução, tá? Então, eu vou na primeira alternativa. Agora vamos para a última questão, para fechar a prova. A prática pedagógica do ensino superior passa por diversos desafios, visto que precisa sempre articular ensino, pesquisa e extensão. E por outro lado, a ausência de preocupação explícita das autoridades educacionais com a preparação de professores para o ensino superior. As autoridades acreditam que o corpo docente das escolas superiores é constituído por adultos, não precisa de dedicação quanto no corpo docente do ensino básico, constituído por crianças e adolescentes. Os alunos de ensino superior já possuem uma personalidade formada e sabem o que pretendem. Todas as alternativas se complementam ao entendimento. Então, vamos lá, olha. A pergunta é, o que as autoridades acreditam com relação a isso, né? Vamos perguntar da seguinte forma, então. Vou fazer essa pergunta, dando todas as alternativas, tá? Para ver o que ele fala. Eles acreditam, as autoridades acreditam que o corpo docente das escolas superiores é constituído por adultos? Ou não precisa de dedicação quanto ao corpo docente do ensino básico, constituído por crianças e adolescentes? Pergunta. Ou os alunos do
do ensino superior, já possuem uma personalidade formada e sabem o que pretendem? Pergunta. Ou todas as alternativas estão corretas? Ou todas as alternativas estão corretas? Agora ele vai me dizer isso. Não é todas as alternativas se complementam ao entendimento. Vamos ver? Ele diz. Ah, lá, olha, ele diz que todas as alternativas se complementam ao entendimento dos desafios da prática pedagógica do ensino. Então, é a última alternativa, né? Então, tá aí, pessoal. Vamos ver agora o que eu respondi todas, né? O que eu tirei de nota aqui nessa avaliação, tá? Vamos ver? Finalizar a avaliação, vamos clicar. Cliquei. Aqui eu tenho a oportunidade de conferir as questões para ver se tá tudo certinho mesmo. Depois eu clico concluir a avaliação. Cliquei. Opa, tá dizendo que eu não atingi a média. Sua nota da avaliação 5 pontos. Não atingi a média, tá? Então, eu precisaria eu posso rever essas questões se eu quiser. Ele está me dizendo aqui, ó, recuperação. Caso ao realizar a avaliação final, o aluno fique abaixo da média para aprovação, será disponibilizada uma atividade de recuperação, tá? Você tirou uma nota abaixo da média, mas não se preocupe. Para obter a nota final da disciplina, você terá que realizar a avaliação final. Clique em ver notas, você poderá rever a sua avaliação. Então, vamos lá ver notas? Ver notas, notas. Cliquei em notas. Docência do ensino superior. Vejam que a avaliação online, a primeira, eu tirei 7. E essa segunda, eu tirei 5. Né? Então, eu tô aqui, ó, situação em recuperação, tá? Então, eu teria que fazer a avaliação de recuperação. Eu vou pedir para a gente rever as questões, tá? Eu quero rever as questões. Vocês viram, gente, que eu posso, docência do ensino superior aqui, ó, rever a avaliação. Não, essa aqui, final, né? Rever a avaliação. Pra gente ver qual que não ficou certa. É aí a questão do colégio jesuíta. Eu respondi na Bahia em 52, o correto era na Bahia em 1550. Vocês lembram que eu falei que é uma questão que na história a data e o local não é muito claro, por isso que o chat ele não consegue entregar uma resposta precisa sobre essa informação, né? Então, é uma questão assim relativamente difícil para quem acha que curso EAD é simples, né? Não traz conhecimento, você vê que não é tão simples assim também, né, gente? Então, ó, avaliação didática dessa questão, ó, eu respondi nenhum. Desculpa, gente, a palavra didática. Eu respondi nenhuma das disciplinas, das questões anteriores, né? Nenhuma das respostas anteriores. E o correto seria a origem dele esteja na praxis, ou seja, o exercício regular da didática em todos os níveis de ensino seria responsável pelo seu desprestígio ou má fama. Ou má fama, tá? Outra alternativa que eu errei foi a quarta, sobre a pós-graduação. Ah, eu respondi. Vocês lembram que eu falei assim? Ou é a primeira questão da década de 60 ou a de 90. E olha o que me deu de resposta. Resposta correta, década de 50. Olha que interessante isso. São datas em que até o registro histórico é difícil de datar isso, né? Mas eu acho que deu para vocês sentirem como que o chat pode ajudar vocês, né? Então,
eu acho que ficou claro. Vocês precisam de fazer o acesso no chat e aprender a conversar com a ferramenta, tá? Eu vou voltar aqui agora. Vocês precisam de aprender a conversar com a ferramenta, aprender a perguntar também. Eu fiz aqui um teste antes de fazer esse vídeo, para vocês verem como é feito. Mas eu acredito que vocês consigam perguntar isso até melhor do que eu perguntei, tá? Então, eu fiz a primeira tentativa, copiando a questão e colando e perguntando as alternativas. E também fazendo pergunta direta, por exemplo, aquela do ano em que iniciou a pós. Qual ano que iniciou a pós-graduação, tá? Então, a inteligência artificial tem um mundo de possibilidades, de formas de você perguntar, conversar. Você pode pedir sugestão de TCC, se você quiser fazer temas de TCC. Você pode perguntar uma infinidade de coisas que a ferramenta pode te ajudar, tá bom, pessoal? E aí esse vídeo também vale para você que está fazendo prova de graduação, se você está fazendo faculdade ainda, ou se já é pós, tá? Qualquer avaliação que você precise realizar, qualquer dúvida que você tiver sobre qualquer coisa, como fazer isso, como fazer aquilo, o chat GPT pode te ajudar, tá bom, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com alguém que precisa de aprender a utilizar o chat para responder questões de prova. Dá o seu curtir aí, pode salvar esse conteúdo para você ver depois, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.